E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, nós estamos iniciando ao vivo o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. O programa de hoje tem muitas novidades, muitas coisas interessantes para você e você não pode perder. Antes disso, nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como é bom voltarmos ao estudo da doutrina espírita, tão cheia de informações, de importância, para que nós melhoremos o nosso modo de ser. E é isso que o nosso programa, o Espiritismo Sem Mistério, deseja que você possa desfrutar. Isso mesmo, e para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar um post, um quadradinho, com a seguinte pergunta: o que é a matéria escura? Olha só que pergunta interessante, você já ouviu falar disso? O que é matéria escura? Então, se você sabe o que é, escreve pra gente, mande aí os seus comentários. Se você não sabe, também mande as suas dúvidas. No correr do programa nós estaremos comentando todas as respostas e resolvendo aí algumas questões que você nos envie. Então, você também pode participar através do WhatsApp, através do WhatsApp da TV Mundo Maior, o telefone é 0 operadora 11 996 43 3827. E é isso, André. Bem, Solange, antes de começarmos, gostaria de enviar uma saudação aos que já estão conosco. Nós temos a alegria de contar aqui no WhatsApp os nossos companheiros, como o João de Maria, lá em Campinas, a nossa querida Sônia Della Valle, também de Campinas, a nossa queridíssima Regina Zanella, lá de Milão, está nos assistindo. Ah, que bacana. São irmãos muito queridos, muito especiais, como a Elaine Sete, que também sempre estão conosco nas nossas atividades doutrinárias através da TV Mundo Maior. André, vamos incluir um abraço aqui para a Catarina. Catarina de São Paulo está participando através do WhatsApp. Já mandou abraços e fez alguns comentários. Tem o Jefferson e a Rosina aqui de São Paulo, tem o André Ribeiro lá de Campinas, tem o Felipe Prince também da nossa cidade. Beijo grande para vocês. Agora nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, não é? Nós deixamos, como sempre, neste trecho do livro que estamos abordando, um slide de início. Para tratarmos do espírito e da matéria, nós selecionamos a imagem que você vai ver agora como uma inspiração, não é? Essa inspiração que mostra o mundo físico e aquilo que é meio difuso, a nuvem, o arco-íris, essas coisas que não são tão matéria, apesar de, obviamente, serem reflexos da matéria, não é? Isto para que você possa entender que estamos tratando do tema ligado à parte do espírito e matéria do Livro dos Espíritos. Fomos na questão 28 e vamos dar sequência até a questão 34. Então, a Solange vai apresentar para nós a primeira questão que Kardec coloca para os espíritos na sequência daquilo que nós já havíamos trabalhado, que foi nos programas anteriores apresentado aqui. Essa é a pergunta número 33 do Livro dos Espíritos. Ela fala o seguinte: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Veja só que interessante, Kardec está intrigado. Para que você entenda isso, vamos voltar no tempo, vamos lembrar que Kardec está estudando essas questões ali por volta de 1853, 54. Você imagina o que significa, nesta época, uma discussão sobre matéria, como que é a estrutura da matéria e a informação dos espíritos de que existe uma matéria que o homem não vê, que pode ser considerada matéria, mas que para nós não seria, porque é uma coisa assim muito sutil, Solange. Então, Kardec, depois que os espíritos definiram a questão da matéria universal primitiva, do elemento primitivo, Kardec quer voltar a este tema na questão, perguntando, mas essa mesma matéria elementar, que passa por todas as modificações até adquirir todas as propriedades que a gente conhece, ele ainda quer reforçar essa ideia, para não parecer que foi uma conclusão
pessoal. Kardec tinha muito cuidado com isto. Exato. Ele desejava sempre escoimar, limpar todas as respostas de qualquer laivo, de qualquer intenção pessoal que viesse deturpar a ideia original. Então ele faz essa pergunta, ele insiste com os espíritos. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E aí, o que será que os espíritos responderam, Solange? Vamos lá? Dar uma olhadinha. Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. A Solange citou essa frase no programa anterior. Exatamente. Não é? Isso. Tudo está em tudo, André. Então, os espíritos estão confirmando que uma vez que a matéria primitiva, ela vai se modificando e vai se dando, vai dando a todas as demais matérias que nós agora podemos avaliar com a nossa tecnologia avançada, ele está dizendo que essa matéria densa é uma matéria menos densa, é uma matéria menos densa, é uma matéria menos Isso. densa. Ou seja, tudo estará envolvendo-se nesse mesmo princípio, nessa mesma matéria primitiva do universo. E eles então confirmam, Kardec não está em dúvida, Kardec não está enganado. Realmente existe uma matéria base que vai dar origem a todas as outras manifestações daquilo que nós, no nosso nível de captação, de sensibilidade, chamamos de matéria densa ou matéria palpável, matéria organizada. Agora, Kardec não fica sossegado. Kardec tem um bichinho do ran-ran que faz com que ele vá adiante. Ele vai então apresentar para nós um comentário, tem um comentário de Allan Kardec, essa é a pergunta 33, que fala o seguinte: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de conhecer, a não ser pelo pensamento, essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim, até nova ordem. Vamos então fazer uma separação. Nós temos substâncias e temos elementos. São coisas diferentes. Uma substância, ela é formada por vários elementos. 2 ou mais elementos. O elemento, ele é individual. Então, nós temos uma escala periódica na química, onde estão ali organizados os elementos químicos. Agora, o que os espíritos estão dizendo é que existem como o oxigênio, o hidrogênio, são elementos, o azoto, o carbono. Estes que são átomos, que não são só como o hidrogênio, que tem só um elétron, são átomos que tem várias camadas, tem vários elétrons, tem uma quantidade muito grande de elétrons à sua volta, podem ser considerados, todos eles, meras modificações da substância primitiva. E todos estes corpos que nós chamamos de simples estão enquadrados nisto, na impossibilidade que nós ainda nos encontramos de conhecer. Porque nós não temos um potencial de tecnologia suficientemente profundo para que nós mergulhemos na intimidade. Agora que estamos conseguindo, com esforços de diversos tipos, extrair os componentes daquilo que chamávamos de elétrons, aqueles seres infinitesimais. Mas ele está dizendo, na impossibilidade em que ainda nos achamos de conhecer, a não ser pelo pensamento, essa matéria primitiva, esses corpos, para nós, que são os verdadeiros elementos, nós poderemos considerá-los sem maiores consequências, assim, como elementos básicos, até uma nova ordem. Até que a ciência dê passos que possam aprofundar, possam dissecar aquilo que parecia indivisível, unitário, sem divisão, Solange. Eles possam quebrar aquilo e descobrir subpartículas que compõem o elétron, que compõem o próton, para que a ciência dê este passo. Então, é isso que os espíritos estão dizendo. Esses que consideramos simples são meras modificações da substância primitiva. Agora, quando nós atingirmos um cabedal mais profundo, nós estaremos em condições
de chegar a outras conclusões. Mas esse é um comentário de Kardec. Logo a seguir, Kardec vai para a pergunta que segue. Você vai ver na tela também essa pergunta número 33A. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Bem, veja só, deixa a pergunta na tela aí, Everaldo, por favor. Nós temos uma pergunta interessantíssima. Já ao tempo de Kardec existiam teorias que diziam que a matéria é uma ilusão, porque na verdade é a força e o movimento que dão a impressão de solidez. Então Kardec, tendo em vista essas ponderações na sua época, ele pergunta aos espíritos: essa teoria que vocês estão dizendo que existe um princípio básico e todas as outras coisas decorrem dele, não parece que não dá razão às pessoas que veem na matéria apenas duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais, tudo que vem depois, peso, massa, seriam apenas variantes desta intensidade da força e da direção do movimento? Kardec pergunta isso e a Solange vai ter que responder só depois. Só depois, no próximo bloco, a gente vai entender melhor tudo isso. Antes disso, nós gostaríamos de convidá-la a participar da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. Essa campanha visa manter a divulgação da doutrina espírita, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Então você, por exemplo, que mora em locais distantes, que mora num outro país, que muitas vezes quer frequentar uma casa espírita e não tem onde buscar, não é tão bom receber em casa através da TV, do áudio, você poder obter essas informações? Então, como isso é tudo bom, você que nos assiste pode ser também essa semente de luz, essa pessoa que vai auxiliar nessa divulgação toda. Basta ligar no 0800 12 18 38 e fazer a sua inscrição, doar a quantia que você achar que pode, já é de grande valia. Ou então você pode participar através do site amigosdaboanova.com.br. Nós faremos um breve intervalo, já estaremos de volta, não saia daí.